você está limpo. É estranho ver dois ângulos, né? Não sabe se olha pra um, se olha pra outro. Não é? Olha a roupa chegando, Aninha Fernandinha. Duda. Boa noite. Boa noite, Aninha. Laura. Laura Fernandes. Boa noite, Laura. Boa noite pra quem tá chegando aí. Eu já vou pedindo desculpas porque a rinite, essas ites da vida, eu tô aqui fanha, tossindo. Mas é só alergia. Tudo bem? Sem corona. Sem corona. Ariane, Luiz Gustavo, que saudade desses meninos, gente. Tem mais gente lá, né? Aonde? Ariane, tem também Kênia. Kênia. Karine, Isa, João Paulo, Bia. Elisete. Começa a cantar, né? Bora, né? Vamos. A gente vai cantar primeiro? Só o primeiro, né? Essa primeiro. Ai, Deus. Quem pediu aí? Quem pediu ela? Então, vamos dar boa noite, né? Boa noite, todo mundo. Então, vamos começar a nossa live. Boa noite a todos. Nós vamos começar cantando. Hoje os nossos louvores são todos a pedido, tá? Esse primeiro que nós vamos cantar é Porque Ele Vive, nosso irmão Denilson que pediu. Então nós vamos começar cantando, né? Então vamos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a
cantarei sem medo, então terei vitórias, verei na glória meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. E nesse momento nós vamos ter um momento de oração. Convido você que está aí para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para que nós possamos falar com Deus. Pai amado, querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos guardou, o Senhor cuidou de tudo. E te agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, que esteja com cada um aqui presente, em cada um em sua casa, que o Senhor possa estar guardando, suprindo as suas necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um e o que é o melhor para cada um, ó Pai. Nós te rogamos, ó Deus, também pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, que o Senhor possa estar tocando com a tua mão de cura, Pai, neles, Deus, e também nas pessoas que os rodeiam, os seus cuidadores. O Senhor dê força, Deus, dê sabedoria a essas pessoas que cuidam dos enfermos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pela saúde mental da nossa população, diante, ó Deus, da situação em que nós vivemos. O Senhor esteja, Pai, cuidando das emoções, dos sentimentos, das formas, ó Deus, com que expressamos isso, que não venha desagradar o Senhor. Que nós possamos aprender cada dia mais, ó Pai, com essa situação em que estamos vivendo. Te rogo, ó Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente, que o Senhor cuida, Deus, que o Senhor possa estar ali barrando qualquer perigo e cuidando da vida de cada um, ó Pai, que está ali para promover saúde. Te pedimos também, ó Deus, uma noite abençoada e um momento de louvor e adoração ao Senhor e de aprendizado também, ó Pai, que o Senhor possa tocar a cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos abrir nossas Bíblias em um salmo que é muito conhecido. Salmo 150. Ele fala, né, que ele fecha, ele é o último salmo, e ele é um salmo também de louvor. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 150 com a internet. Bom, vamos lá então. Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. E louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, que a gente, possa louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E não existe, todos nós devemos louvar o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, você aí de casa também pode louvar com a gente. A voz não tá muito legal, a respiração não tá muito legal, mas o louvor é para Deus e é um momento também de comunhão, de adoração, e Ele sabe que é de todo o coração que nós fazemos. Então, nós vamos louvar. Nosso próximo louvor se chama Eu Cuido de Ti. Quem canta é Canção e Louvor,
E quem sugeriu o louvor foi a nossa irmã Elisângela, lá de Abadia dos Dourados. Então nós vamos cantar. Todos nós, viu? Você de casa também. Sério? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Um desafio, viu, Elisângela, cantar. Mas Deus é soberano e Ele dá força pra gente, dá voz, porque o louvor é pra Ele. Nosso próximo também é uma sugestão de louvor Minha mãe. que veio da sogra, da minha sogrinha, Dona Terezinha. É do grupo Vineyard, se chama Meu Respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, perdido. E este é o meu pão.
perdido estou sem ti. Sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Isso. Primeiramente, a gente quer agradecer a todos que estão aí conectados aí com a gente nessas lives aí de segunda-feira. A gente agradece muito a Deus, né, todas as segundas-feiras, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, cantando um pouquinho, falando um pouquinho da palavra do Senhor, né? Talvez vocês vão ver eu olhando para cá ou para cá, é porque tem dois celulares, né? Suporte. A gente tem um suporte aqui agora e tem sem quase... fitas, Lohane, agora. Isso. E tem quase 2 ângulos aqui pra gente poder olhar. Então, por isso que talvez... É meio confuso também pra gente. Meio confuso pra gente também. A gente agradece, né, a todos vocês que estão aqui com a gente. Esse carinho todo, olha só. Isso, algumas pessoas aí que a gente conhece, né? Algumas pessoas aí que conviveram comigo também um tempo atrás, enquanto eu e minha família, a gente estava cuidando de algumas congregações. A gente fica muito feliz, né, com a presença de todos aqui, de poder rever os irmãos, mesmo que aqui pela live. Que Deus possa abençoar, né, e sustentar a vida de todos. E a gente vai estar falando um pouquinho agora, né, sobre a palavra do Senhor e que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Ele possa falar ao seu coração nessa noite, né, e falar também ao meu coração. E tem 2 versículos básicos que eu quero usar com vocês aqui nessa noite, que é algo que a gente já até comentou aqui, um versículo a gente já usou em outra oportunidade, que é o de Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Primeiramente a gente vai ler esses 2 versículos, Romanos 12, o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro versículo que a gente vai colocar aqui é o de João, no capítulo 5, o verso 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está orando neste momento. Pai Santo, Pai amado, nós acabamos de ler, ó Pai, a Tua palavra, e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Que eu venha falar aqui, Pai, simplesmente aquilo que o Senhor quer, e nada de mim, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. Muito obrigado por tudo. E continua, ó Deus, também tratando com o coração, ó Pai, dos nossos irmãos também que nos ouvem. Que o Senhor esteja moldando a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a vida cristã, ela não é uma vida fácil, mas também não é uma vida difícil. Não é fácil porque você precisa lidar com as suas fraquezas e você precisa de deixá-las, né, diante de Deus, para que Deus te ajude a resolver aquilo que você tem como fraqueza na sua vida. E também a gente fala que não é difícil porque em todos os momentos da sua vida você tem um Deus para poder cuidar
de tudo aquilo que você coloca na mão dele. E a nossa vida cristã também, ela precisa ser sempre baseada nas Escrituras. A gente precisa de caminhar sempre de acordo com a palavra do Senhor. E tudo aquilo que a gente for decidir nas nossas vidas, todas as situações que a gente passar nas nossas vidas, a gente precisa ter a palavra do Senhor, que é a voz de Deus para nós, como única regra de fé e prática, para tudo aquilo que a gente for viver em nossas vidas. Nós não podemos moldar a nossa vida simplesmente naquilo que a gente vê e vive hoje. Mas nós precisamos moldar a nossa vida também naquilo que ainda está por vir, que é a nossa vida com Cristo depois. E para que tudo aconteça da melhor forma possível aqui nessa vida e na outra também, é necessário que a gente siga a palavra do Senhor e a tenha como única regra de fé e prática. E é muito interessante, eu me alegro muito quando eu tenho a oportunidade de às vezes conversar com pessoas que me contam, né, sobre a sua história cristã, sobre como iniciaram a sua vida cristã e como também elas começaram a sua caminhada ali com Cristo. E como foi o momento de sua conversão, como foi o momento que as pessoas se renderam aos pés de Cristo, se entregaram ali aos pés de Jesus e aceitaram Ele como único e Salvador de suas vidas. E algo em comum que tem nessas histórias, e algo que alegra muito meu coração, é que há um grande fervor das pessoas, há uma grande ansiedade também em querer conhecer mais de Jesus, em querer se aprofundar naquilo que Deus deixou escrito para a gente na palavra do Senhor. As pessoas ficam também querendo contar para outras pessoas aquilo que Deus faz na vida delas, aquilo que Deus fez, né, o que mudou, o que está sendo melhor. E as pessoas sentem algo muito legal de poder dividir isso com as outras pessoas que estão próximas dela. E algo que me preocupa muito também quando eu ouço essas histórias, algo que preocupa o meu coração, é quando a gente vê nossos corações. Algo que às vezes acontece em nossa vida cristã, no decorrer, talvez passa 1 ano, 2 anos da nossa conversão e às vezes há um grande comodismo em nossas vidas. E quando a gente ouve essas histórias de pessoas que se converteram, tanto me alegra quanto me preocupa também. A alegria é quando a gente fica sabendo desse fervor, desse querer buscar mais de Deus, de conhecer mais sobre Deus, se aprofundar na palavra do Senhor. E o que me preocupa é que essa busca da vontade de Deus, esse fervor, esse querer saber sobre a palavra de Deus, não é algo que às vezes permanece por muito tempo em nossas vidas. E nós precisamos nos cuidar para que isso não aconteça conosco. E o que eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite é algumas coisas que o mundo tem colocado, que o mundo quer colocar em nossas mentes, para que às vezes nós nos afastemos do Senhor, para que a gente se afaste da presença do Senhor. E com toda a situação atual que a gente vive, e até domingo passado agora eu estava comentando com alguns irmãos, como será depois que tudo isso acabar? Será que as mesmas pessoas que você via na igreja há algum tempo atrás vão estar lá no seu lugarzinho? Será que outras pessoas, por causa de tudo isso que está acontecendo, será que vão ter o prazer de poder aceitar a Jesus e vão estar lá com a gente daqui uns dias, com a bênção de Deus, com a graça do Senhor, congregando com a gente, estando em comunhão conosco? A gente sabe que a igreja é uma reunião de pessoas, né? Um ajuntamento de pessoas, onde a gente está lá para poder ouvir a palavra do Senhor
onde a gente está ali para poder conhecer mais da palavra dele, conhecer mais sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu particularmente, né, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo aí também, sentem muita falta desse tempo de comunhão com os irmãos. E que a gente precisa muito hoje. Nós não podemos deixar que toda essa situação enfraqueça a nossa fé. Nós não podemos deixar que todas essas situações que nos cercam possam tirar o de melhor que a gente tem, que é Jesus Cristo, no nosso coração. E o que eu quero pensar um pouquinho com vocês é sobre isso. Algumas coisas que o mundo tem tentado colocar nas nossas mentes para que a gente desvie o foco da nossa vida cristã, que é viver a palavra do Senhor. E quando esse versículo que a gente leu, né, o de João, ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra do Senhor está aqui para a gente sempre à disposição, sempre na nossa frente. Nós podemos ler, nós temos aí a oportunidade de ler, de nos aprofundarmos e podermos também conhecer mais daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E o segundo versículo que a gente leu também, quero destacar o versículo 2, a segunda parte, que fala assim: e não vos conformeis com este século. Quando a gente lê esse versículo, isso nos faz pensar que a gente não pode apoiar aquilo que está fora da palavra do Senhor. Mesmo que seja algo prazeroso para você, se estiver fora da palavra do Senhor, isso não é algo interessante para que a gente faça. Então, esse versículo nos faz pensar um pouco sobre isso. Não apoiar o que está fora da palavra de Deus. A gente precisa, quando a gente lê esse versículo, e não vos conformeis com este século, a gente precisa de sentir um pouco de repulsa com aquilo que é errado. A gente precisa de sentir, vamos colocar uma palavra aí do nosso dia a dia, a gente precisa de sentir nojo daquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Sentir nojo daquilo que você sabe que é errado e continua fazendo. A gente pode pensar um pouco também, quando a gente lê esse versículo, e não vos conformeis com esse século. A gente precisa de entender que a gente não pode se calar, mas sim mostrar o correto nas situações que nos cercam. Não é você se calar por talvez alguém que você gosta muito, está fazendo alguma coisa que você sabe que é errado, e você talvez concorda simplesmente para agradar aquela pessoa. Isso não é certo. Quando a gente lê esse versículo, a gente precisa de entender que a gente precisa sempre colocar a nossa posição como cristãos. Falar o que é o certo e deixar o que é errado. Né? E algo que a gente pode pensar aqui primeiramente, o que o mundo tem colocado na nossa mente? Na nossa mente cristã, na mentalidade cristã, e que às vezes pode atrapalhar as pessoas na sua caminhada cristã. A primeira coisa é a resistência à doutrina cristã, substituindo-as pelas experiências pessoais. Então, muita gente acha que as suas experiências pessoais são muito mais importantes e muito mais eficazes do que a palavra do Senhor. Será que Deus, deixando aqui a sua palavra escrita para a gente, será que Ele daria a você a oportunidade de ter uma experiência com Ele que fosse algo contrário à vontade dEle, contrário à sua palavra? Isso é algo que precisa de ser trabalhado em nossos corações. As nossas experiências com Deus precisam sempre de condizer com aquilo que a palavra de Deus está escrito. E a Sara vai ler um texto aqui de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, fala... Você pode ler? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso. Então a própria palavra de Deus, ela nos deixa relatado que haverá um tempo onde as pessoas não vão suportar mais ouvir sobre a palavra do Senhor. E nós precisamos de tomar cuidado para que a gente não se pegue fazendo isso. A gente vê muito isso, né, na questão da igreja mesmo, quando você vê algumas pessoas totalmente aéreas, a gente coloca aí aéreas dentro de um culto. O pastor está lá falando, está pregando a palavra, está falando algo com muito temor ali na frente, e tem pessoas que você sabe que está ali não por causa da palavra, mas por causa de outras coisas. Né? E a gente sabe também que outras pessoas se afastam da igreja por causa de diferenças entre pessoas lá dentro da própria igreja. E isso também é algo, ou diferença de doutrina, pensa de uma forma e o pastor prega de outra. Né? Então a gente precisa de tomar cuidado para a gente não se pegar fazendo isso também. Então esse primeiro ponto ele fala da resistência à doutrina cristã. Muita gente já não consegue mais ouvir a palavra do Senhor e terem um temor de poder viver essa palavra. E às vezes outras colocam as suas experiências pessoais acima da palavra de Deus. E não é isso que a gente precisa de fazer. Em segundo lugar, o que o mundo tem colocado na nossa mente também, as pessoas colocam, né, um entendimento falso de que a igreja, enquanto instituição, ela é dispensável. E não é assim que a palavra de Deus nos mostra. A Sara pode abrir em Atos 2, do 44 ao 47. E a palavra de Deus diz: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por esse texto, a gente entende, né, que a igreja ali naquela época ela era bênção para a sociedade. As pessoas dividiam o que elas tinham quando elas viam que outras pessoas ou famílias estavam passando dificuldade. E a gente vê nesse versículo também que enquanto a igreja fazia a sua parte ajudando o próximo, né, enquanto o corpo de Cristo ali, né, as pessoas faziam a sua parte ajudando o próximo, havia um acréscimo de pessoas ali também, porque viam que o evangelho de Cristo estava sendo vivido de uma forma correta ali dentro daquela igreja. Né? Então a igreja ela foi criada para poder ser bênção na sociedade. A igreja ela foi feita também para ajudar aquelas pessoas necessitadas, não só de uma forma material ou algo dessa forma, mas também de uma forma emocional também. Né? Muitas pessoas às vezes estão aí procurando um caminho para poder seguir, e a igreja tem essa particularidade também de mostrar o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, hoje talvez a igreja não é vista mais como uma bênção na sociedade, mas talvez como um ajuntamento de pessoas que se reúnem ali só para se encontrar um com o outro, para falar mal um do outro. Talvez, e a gente precisa de entender, nós como igreja precisamos de entender que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos ser bênção e não maldição, e não pedra de tropeço. Então, algo que o mundo coloca na mente das pessoas é que a igreja hoje, como instituição, ela é dispensável. E a gente sabe
que o propósito de Deus para a igreja não é como muitas pessoas pensam hoje, mas é sim para ser bênção na sociedade, é para poder ajudar os necessitados de variadas formas e também para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de Jesus. Em terceiro lugar, a gente pode colocar aqui também o relativismo da palavra de Deus, que é a Bíblia, e o relativismo moral e ético. E a gente tem 2 versículos para poder ler. Eu vou ler um e a Sara vai ler o outro. A Sara pode ler Mateus 22, 29. Pode ler. 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o outro versículo que a gente vai colocar é de Romanos. Aqui já está aberto. Pode ler então. Pode ler? É quanto? Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso. Então, muitas pessoas colocam aí que tudo mudou depois que a Bíblia foi escrita, né? Muita gente coloca aí, tudo mudou, tudo evoluiu e as coisas já não são como antes. A minha forma de agir em certas situações pode ser errada para você, mas é certa para mim. Tudo depende do ponto de vista que eu estou analisando. A gente precisa de entender que a palavra de Deus ela é verdade tanto para antes, como para o hoje também, e como para o futuro. E se nós somos cristãos, se nós dizemos que a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática, e a nossa vida cristã se baseia na palavra de Deus, a gente precisa de entender que essa palavra também é atual para a gente. E a gente não pode relativizar tudo. O que era errado antes, é errado hoje também. Se você faz algo que era errado lá no tempo de Jesus, hoje também é errado. Vamos colocar algo simples, mentir. Se você mente hoje também, é errado, né? E não é questão de você, às vezes muita gente coloca, vamos supor aqui, cores na mentira, né? Eu vou colocar uma mentirinha preta aqui, que é mais pesada, ou uma mentirinha cor de rosa aqui, uma amarela. Não é assim, mentira é a mesma coisa lá e hoje também. Isso é simples, é algo simples no nosso cotidiano. Mentir, é muito fácil mentir. Independente da situação, se você mentir, você está errado. Eu estou errado se eu mentir. As pessoas então colocam aí porque o mundo evoluiu e a palavra de Deus talvez não seja tão atual para hoje. E não é essa a forma correta de pensar. A palavra de Deus é atual em todos os momentos em que o mundo estiver vivendo. Em todas as circunstâncias. E ela é verdade para as nossas vidas. E o que aconteceu nas histórias bíblicas é exemplo para nossa vida cristã, para que nós às vezes não venhamos a agir da mesma forma que muitos agiram e se deram mal. Então a Bíblia ela coloca para a gente situações. E colocam situações também de como nós devemos agir em todas as situações. Então, a questão do relativismo da palavra depende, às vezes, da forma que eu interpreto o versículo, né? Muitas pessoas aí pegam alguns versículos isolados, interpretam ele da forma que eles quiserem e acabam achando que está certo dessa forma, e não é assim. Então, quando a gente vai se aprofundar no texto bíblico, a gente precisa de contar ali com também o contexto do que foi escrito, como foi escrito, as circunstâncias que foram escritas. E isso a gente tem ideia analisando os comentários bíblicos, né, de pessoas que estudaram para poder fazer isso aí. E a gente precisa de entender que verdade bíblica era tanto verdade na época de Jesus quanto agora. Não podemos relativizar a Bíblia
ou o moral e o ético, de como a gente colocou aqui. O errado antes é o errado hoje. O certo antes é o errado, é o certo hoje também. E algo também que a gente pode destacar aqui e que o mundo tem colocado nas nossas mentes e que essa influência, né, do secularismo tem colocado aí nas nossas mentes é a substituição da pregação por palestras ou teatros. Tem muita gente que está enjoada, né, ou cansada do tradicional, né, de ver o pastor ali na frente, pregando, falando da palavra do Senhor. E eu concordo também que há muitas maneiras de se falar de Jesus. Há muitas maneiras de mostrar o que Deus tem feito pela sua vida. E a gente precisa de lembrar que a gente não prega simplesmente você chegando a pessoa e falando. Não. Você prega também com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu modo de agir, né? E muita gente, às vezes, muitos pastores aí têm substituído as pregações por palestra motivacional, né? Tem muita gente que às vezes vai na igreja para poder ouvir aquilo que quer, ou às vezes muitos pastores têm colocado aí uma forma de pregação para não falar sobre o pecado. Não, se falar sobre o pecado, aquele irmão vai sair da igreja, não vai voltar mais, eu preciso dele aqui, né? E talvez muitas pessoas precisam do Senhor. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, de que nós precisamos de ter o temor ali para poder falar dessa palavra. Não é medo, temor, medo, mas é um respeito pela palavra do Senhor. E quem fala dessa palavra de uma forma incorreta, simplesmente para poder agradar as pessoas, está errado. A palavra de Deus, a gente sempre pensa que ela precisa de confrontar a cada um de nós. Ela precisa de ir de encontro com as nossas vidas. Ela precisa de mostrar que a gente está errado, para o Espírito Santo de Deus poder nos ajudar a consertar aquilo que estamos errados. Então, muitos aí têm colocado coisas, né, palestras, teatros, uma forma engraçada de poder falar sobre a palavra do Senhor para poder atrair mais pessoas. Então a gente precisa de entender que o que deve segurar as pessoas dentro da casa do Senhor, dentro da comunhão com os irmãos, não é o próximo, não é a forma que um ou o outro fala, mas essa pessoa está pregando verdadeiramente a palavra do Senhor ou não. Amém. Você usou a palavra substituir, né? Uhum. Então, igual você falou, também concordo. Tem várias formas da gente levar a palavra de Deus, é lógico. Mas a prioridade, né? Você não pode substituir aquilo que é a prioridade, que é sim ouvir a verdadeira palavra. Não que palestras, né, outras formas não sejam, mas colocar isso como prioridade e deixar, né, a pregação, o estudo da palavra de lado e substituir por outro que não é prioridade, você deixa de lado aquilo que é o essencial, que é a fonte de alimento, que é a Bíblia. Isso. Então a gente precisa entender sobre a substituição e sobre priorizar, que um evento, algo, lógico que isso acontece, mas aquilo que você precisa estudar é um livro. Tá? Priorizar a palavra do Senhor. E, em último lugar, para a gente poder destacar aqui, de que a fé cristã pode ser vivida de uma forma individual. São os famosos desigrejados, né? E hoje no Brasil, de acordo com um estudo que fizeram, hoje são mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas. Pessoas que se afastam por diferenças de pensamentos teológicos, e muitos acabam defendendo posições muito contrárias à palavra do Senhor. Então, nós vemos muitas pessoas vivendo dessa forma hoje. Às vezes saem da igreja por motivos, vou colocar aqui, torpes, e não, eu vou viver minha fé cristã sozinho lá em casa. E isso não dá certo. A gente não consegue caminhar na vida cristã sozinhos.
A gente precisa da comunhão dos irmãos, porque eu posso me encontrar em uma situação que eu estou fraco, e aquela pessoa que Deus coloca do meu lado para poder caminhar comigo, em comunhão, é que vai me ajudar a caminhar com Cristo, a me fortalecer. E talvez aconteça ao contrário, pessoas que você está vendo que está fraca na fé, você pode ser usado por Deus como bênção na vida dessa pessoa. Então, não tem como você viver uma fé cristã sozinho, só você. Precisamos sim de ter o nosso momento a sós com Deus, todos os dias, de leitura da palavra, de oração, mas a comunhão com os nossos irmãos ali na igreja faz parte. E a gente sente muita falta disso nesse tempo. A gente comenta aqui um com o outro, e a Sara, que a gente está com saudade de poder reunir com os nossos irmãos, de poder estar ali compartilhando a palavra do Senhor, os nossos adolescentes também, e com todo o pessoal lá da igreja. Então, tudo isso faz com que a gente deseje que esse tempo acabe logo, para a gente poder estar ali na igreja adorando a Deus e em comunhão com os irmãos. A gente precisa sempre de lembrar que igreja lá, as quatro paredes, ela é composta de pessoas, o templo, né? Ela é composta de pessoas pecadoras, como nós mesmos. Não podemos, às vezes, rotular uma pessoa de mais errada do que a outra. É lógico que a palavra de Deus ela coloca aqui para a gente poder suportar também as pessoas. Com certeza vai ter pessoas que você vai ter uma dificuldade de conviver dentro da igreja. Mas a gente precisa de suportar e caminhar juntos. A gente não precisa de achar que existe uma igreja perfeita, onde todo mundo vai ser que nem você quer. Não tem isso, não existe isso. E não é para isso que Jesus veio também. Se fosse para ser todo mundo perfeito, para quê? E Jesus teria esse plano todo aí para salvar a humanidade, aqueles que ele escolheu. Então a gente precisa de entender que igreja é lugar de pecador. É lugar de pessoas que às vezes estão doentes, precisando de um caminho para seguir. E é lá que Deus faz a obra nas nossas vidas. Com certeza, se a gente parar um pouco e pensar do quão importante é essa comunhão, que hoje a gente está meio impossibilitado de viver ela. Quantas vezes a gente lembra de pessoas que nos ajudaram na fé, nos ajudaram a caminhar no momento que a gente estava fraco na fé. Quantas vezes nós podemos lembrar de situações que nós somos bênçãos na vida das pessoas. E a gente precisa de entender que essa fé, a fé cristã, não tem como ser vivida de forma individual. A gente precisa um dos outros. E esse conceito de que a fé cristã pode ser vivida de forma individual é algo que o mundo também, que o secularismo, ele coloca na nossa mente. Ele quer infiltrar ali na nossa mente. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que nós tenhamos condições de poder sempre lembrar do que está escrito na palavra de Deus e tentar viver de acordo com ela. É o que o versículo que a gente leu, né, como base, coloca para cada um de nós. Não conformar com este século. Não conformar com aquilo que o mundo tenta colocar na nossa mente. É conviver com pessoas diferentes que têm outros pensamentos. Beleza, mas nós não podemos conformar com aquilo que está contrário à palavra do Senhor. Que isso fique como lição para as nossas vidas. E que Deus possa abençoar a sua vida e que Ele possa também trabalhar essa mensagem no seu coração. E que se você está fraco na fé, ou se você se encontra em alguns pontos desses que a gente colocou aqui, né, sobre resistência à doutrina cristã, sobre resistência à palavra de Deus, em acreditar no que está escrito aqui, ou se você acha que a igreja, enquanto instituição, é dispensável,
pelo texto que a gente leu, a gente viu que a igreja ela é para ser bênção na vida das pessoas. A igreja, né, o templo, a reunião das pessoas ali, a convivência das pessoas é para ser bênção na sociedade, na cidade onde que ela está colocada. E que a gente possa lembrar sempre que a mesma palavra, essa palavra de Deus, ela é tanto verdade para os tempos antigos, para os tempos de Jesus, como verdade também para o nosso mundo atual. Lembrar que essa palavra, ela precisa sempre de estar confrontando as nossas vidas, nos mostrando o que há de ruim no nosso coração, nos mostrando o que há de errado em nossas vidas, e que tenhamos sempre condições de ter, né, colocar a liberdade, né, do Espírito Santo poder agir nas nossas vidas e nos moldar. E também lembrar que sempre esse conceito de que a fé cristã pode ser vivida de forma individual está errado. A gente precisa da comunhão dos irmãos. Então que Deus possa abençoar muito a sua vida. Esse estudo foi um estudo que um rapaz ele deu lá no instituto onde eu estudava, e é algo muito atual para as nossas vidas. Então que Deus possa usá-lo para poder abençoar a sua vida. Então vamos orar mais uma vez neste momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra e nos colocarmos diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, e que o Senhor esteja, Pai, sempre trabalhando em nossas vidas para que nós sejamos mais parecidos contigo, ó Deus. E que essa palavra, ó Deus, que foi estudada aqui, o Senhor esteja fazendo com que ela possa fazer morada no nosso coração e nós não venhamos só a ouvi-la, mas também, ó Deus, praticá-la em nosso viver diário. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos alcançou. E hoje temos a oportunidade, ó Pai, de nos colocarmos diante de Ti. Temos a oportunidade de conhecer mais de Ti também. Muito obrigado por tudo. Seja abençoando a cada um que nos ouviu nessa noite. Cuida de cada um. Acampa os Teus anjos ao redor de cada um, Deus. E todos aqueles que necessitam, ó Pai, de algo na vida deles, tanto de realização, ó Deus, pessoal, como na saúde também, que o Senhor esteja ouvindo o pedido de cada um e respondendo de acordo com a Tua santa vontade. Nos abençoa e nos guarda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vai estar cantando mais uma música e bem conhecida. Isso. Amor, você usou uma palavra que chama, que você falou desigrejados, né? Isso. Eu até ouvi esses dias um estudo do Hernandes Dias Lopes, né? Falando sobre esse termo desigrejados. Eu achei interessante. Que é fora, né, da igreja, como o Rodrigo explicou, que acha que viver sozinho, né, e tal, a gente não faz nada sozinho, gente. De crescimento, né? A gente precisa um do outro. E eu acho, assim, que é uma grande oportunidade, nós que somos da Igreja Presbiteriana aqui de Coromandel, de dizer pra você que se sente desigrejado, que nós temos a honra de ter você com a gente, né? Lembrando que nós temos um templo, nós temos a casa, tijolos, né? Mas cada um de nós somos igreja. Então você que também é igreja, agregue, guarde, igreje alguém com você. Ele usou esse termo, eu igrejo alguém, né? Ele falou, nem existe essa palavra. Mas se existe o desigrejado, exige o igrejado. Então que a gente possa, né, ser uma moradia para você também dos seus momentos de aflição ou de angústia, né, que a gente possa ser o seu consolo, assim como Deus é para nós, que nós estamos aqui para sermos como foi Jesus, né, aquele que passava e acolhia, aquele que passava e cuidava. Então a gente está muito longe de ser Jesus, mas a gente tem muito exemplo dele para seguir.
Então, se você se sente sozinho, se você se sente solitário, nós estamos aqui, tá? Às vezes a gente não conhece todo mundo, a gente precisa que você chegue até a gente, tá? Porque isso também faz parte do processo de cuidado e de cura, você querer, né? E a gente vai cantar um hino que diz o quão maravilhoso ele é, o quão grande ele é, e a gente quer sempre agradecer o nome dele porque ele nos dá a força para também sermos igreja para alguém. Então, nós estamos aqui de coração aberto em nome da igreja, né, de Coromandel, presbiteriana de Coromandel, e você é nosso convidado especial para estar aqui na live e quando tudo voltar para estar lá pessoalmente, como é que é o termo? Aglomerado com a gente. Isso, e você também aí que nos ouve na segunda-feira, você tem a oportunidade também de ouvir o nosso pastor, nosso querido pastor Hélio, né? Nas reuniões de orações e nos estudos bíblicos e aos domingos também, né? A gente tem o canal do Instagram, aí, o canal da igreja no Instagram, né? É ipbcoromandel.mg. Isso. Né? E então você pode nos procurar lá, pode curtir a nossa página lá e nos acompanhar por lá, né? A gente sempre vai estar disponível também para poder conversar. Se quiser conversar com o nosso pastor também, ele é um pastor bem acessível, muito gente boa. Pastor. Né? É um pastor, né? E a gente vai ficar muito feliz de ter você aí também em nossas redes sociais. E pelo YouTube também, a gente está aí toda quarta-feira, a gente está fazendo uma live para as crianças, né? E tem sido bênção, né? As pessoas têm compartilhado com a gente e espero que você também possa assistir também na quarta-feira. Então nós temos, a igreja está disponibilizando a nossa live na segunda-feira, tem o pastor Hélio com o estudo bíblico na terça, na quarta-feira a gente tem a live para as crianças e na quinta-feira a reunião de oração com o nosso pastor Hélio. Você pode também colocar o seu pedido lá para que ele esteja orando por você. E aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas e 30 minutos, a gente tem aí a nossa escola dominical na parte da manhã e o nosso culto, né, de adoração ao Senhor às 19 horas e 30 minutos. E tem o programa de rádio de segunda a sexta. Programa de rádio também de segunda a sexta. De segunda a sexta, desculpa, gente. Segunda a sexta-feira, né, das 11h30. Isso, vírgula. 104,9. 9? É. Isso. É isso. Tem um aplicativo aí, das 11h30 até o meio-dia, a gente tá lá. Isso. Então, é isso aí. A gente vai tem cantar um mais uma pedido de música. oração. Sabe quem que é? A doutora Aninha. A doutora Aninha que trabalha lá em Abadia, aqui em Coromandel. O Raio tá ali, ó. Orar pela doutora Aninha, que está no pronto-socorro de Coromandel e no hospital de Abadia dos Dourados. Eu trabalho lá com a doutora Aninha, lá em Abadia. E a gente vai orar pra ela então, vamos? Antes da gente cantar, pra fechar? Vamos sim. E agradecer também a todos que estão aí com a gente, né? Ó, o Rafael, né? Eita, são muitos, hein? Isso, o Saulo, esse é o pastor Saulo. Deus esteja abençoando muito a vida do senhor, pastor. Marioneida, Ana Jimenez, Cacá, a Teca, Ana Cecília. Você é ser novo. Vixe, sem querer, gente. Ana Cecília, a Miriam, Dan Ribeiro, a Fran, a Jane, Gustavo Neves, a Carolina, a Soninha que fez o Isaac, né? E a Maria Graça, o Romeu e a Tati. E Maria Graça de novo, Ana Luísa, Ariane, Luiz Gustavo e a Kênia. E a gente agradece todo mundo aí, a Sara também tem no Facebook dela aqui, né? Pôs uma cola aqui, gente, 104,9, a rádio que se chama Rádio Cidade FM, aqui em Coromandel. Conecta não, sintoniza. Isso, sintoniza, conectado. Então, vamos dar um abraço aqui também. Fernandinha, Lohane, Luciene, Daniela, Elisete, Kênia, Pastor Ronaldo, Reverendo Ronaldo, saudade, mandar um abraço pra Vanessa, pra Esther.
Rosivânia, Stephanie, Alzira, Maria Graça, Solange, Aninha, minha avó, Leon, amém, obrigada, Elisângela, Gabriel, minha mãe, Karine, Laura, todos vocês, todos que passaram, todos que vão ver o vídeo, um grande abraço virtual por enquanto. Isso. Agradecer a nossa família que está sempre conectada aí com a gente. Valeu, gente. Gente, muito obrigada. Vocês são demais. Então vamos orar com a Aninha, com a doutora Aninha e vamos Isso. cantar. Isso. Então vamos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, nesse momento pela vida da doutora Ana, que se encontra trabalhando no pronto-socorro, ó Deus, aqui de Coromandel, também lá em Abadia dos Dourados. Nós sabemos, ó Deus, que ela é um instrumento do Senhor, o Senhor a colocou nesses lugares para ser bênção. Então nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor a proteja, o Senhor a guarde, dê sabedoria e que ela possa crescer cada dia mais, ó Deus, e conhecer o seu amor também, ó Pai. Nós te agradecemos muito pela vida dela e nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Então vamos. Você já falou o nome, né? Ou não? O nome é Grande é o Senhor. O nome do louvor. Letícia e Gabriel. Nossos médicos amados. Grande é o Senhor, amor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos no teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, amém, amém. Amém. Beleza, gente. Essa é a nossa live de hoje. E que Deus possa estar abençoando muito a sua vida, a sua família e os seus amigos, todo mundo aí. E que a gente está aqui à disposição de vocês, que vocês precisarem, tiver nosso alcance para fazer. Lembra que a gente vai estar sempre aqui. E agradecer a esses adolescentes queridos nossos aí que estão sempre conectados aí com a gente. Vocês são demais, vocês são feras, viu? E que Deus possa estar abençoando a vida e a família de todos também. Né? E no mais é isso aí. Fala alguma coisa? Não, tá tudo muito bem falado. Então é isso. Então que Deus possa cuidar de cada um de vocês e até na segunda-feira que vem, se assim for, né, a vontade do nosso eterno Deus.
É isso. Deus cuide de cada um de vocês. Um abraço. Como diz o Benjamin, boa noite de soninho. Boa noite de soninho para todo mundo. Que Deus Deus cuide de abençoe cada um de cada um. vocês. Até mais, Um pessoal. abraço, gente. Beijo, beijo. É nóis. beijo.